Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre uma história bizarra que tá rolando recentemente nas redes sociais. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Of the que do que te que toca, tá? Rock te que do que se... Eu rasgo câncer. Eu sou doido, eu sou de Carapicuíba. 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. E a boca. O tal Pastor Mirim, aquele conhecido como o Miguel Oliveira. Imagina só, um moleque de 15 anos que tá aí pregando em igrejas pelo todo o Brasil, viralizando como bordões malucos, tipo Of the King, the Power, the Best. Lá vai, você já conhece os bordões. Fazendo um show que mais parece um espetáculo de teatro do que de fato um culto religioso. E conquistando mais de 1 milhão de seguidores nesse processo. E não para por aí. O moleque, ele tá pedindo dinheiro, falando em línguas estranhas, prometendo curas milagrosas. E agora ele acabou sendo proibido pelo Conselho Tutelar de continuar pregando. Graças a Deus. Quer dizer, também é o Conselho Tutelar, né? Isso é muita loucura. Então, hoje vamos destrinchar toda essa história. Quem é esse garoto, de onde ele surgiu, o que ele faz nos cultos e chama tanta atenção assim. Porque tem tanta gente amando e tanta gente odiando também. E será que o Conselho Tutelar tá certo em intervir nesse caso? Bora lá, porque esse papo ele vai deixar vocês também meio enojados. Vamos pelo princípio, né? Quem é Miguel Oliveira? Vamos começar ali pelo básico, tá? O Miguel, ele nasceu lá em 2009, lá em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ou seja, o moleque, ele tem só 15 anos. E pensa nisso, com 15 anos, o que você estava fazendo da vida? Eu ainda estava bem preocupado com provas, eu estava preocupado ali com jogatinas na parte da madrugada, tentando convencer meus pais a ficar acordado até um pouco mais tarde. E esse moleque não. O Miguel, ele diz que a vida dele sempre foi muito diferente. Segundo ele mesmo conta, tudo começou quando ele tinha apenas 3 anos de idade. E aqui a história já fica meio macabra. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Em entrevistas como essa que vocês acabaram de ver, ele deu ali pro podcast do Bambam, aquele lá do BBB, o campeão, enfim. O Miguel, ele mandou a real dizendo: eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos de idade. Eu nasci sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Tipo, calma aí, sem cordas vocais e sem tímpanos? Isso é uma condição médica rara, gravíssima. E aí vem a parte do milagre, segundo ele mesmo conta. No dia do aniversário dele de 3 anos, em 12 de abril de 2013, ele acordou falando e ouvindo misteriosamente. Um milagre que aconteceu no dia do aniversário dele. Ele mesmo diz isso, tá? E agora vem a parte complicada. Não existe nenhuma prova disso. Zero, nada. Quando perguntado sobre laudos médicos que comprovam ali essa condição ou cura, o próprio Miguel alega que não existem, que se perderam com o tempo. E, cara, isso é meio suspeito. Tipo, imagina se seu filho ele nascesse sem cordas vocais e depois fosse milagrosamente curado. Você não guardaria isso como um testemunho futuro de fé, assim, para quem não crê, talvez de coisas mundanas, sei lá, de espiritismo? Aí cada um vai com sua crença, tá? Mas seguindo a história dele, depois desse suposto milagre, a vida espiritual de Miguel deu uma guinada, cara, em ascensão. Ele diz que começou a cantar louvores que nunca tinha ouvido antes, começou a pedir para a mãe dele levá-lo em uma igreja, sendo que a mãe dele nem era cristã. Ele mesmo conta que a mãe dele frequentava um centro espírita antes de tudo isso ocorrer. Agora, pensa numa criança de 3 anos e do nada começa a pedir para a igreja e cantar louvores. Cara, isso é no mínimo incomum. E essa narrativa de escolhido divino que forma a base de figura pública que o Miguel se tornou nas redes sociais. E o que faz ele ser, não vou falar aclamado, tá? Mas o que faz ser reconhecido ali é o estilo inconfundível que Miguel tem. Isso fez bombar nas redes sociais, tá? Foi um jeito meio completo, maluco, que ele comanda os cultos. E quando eu digo maluco, é maluco literal. O moleque não chega na igreja, ele não lê a Bíblia ali e faz uma reflexão tranquila, não. É um verdadeiro show de horrores. Ele corre, ele pula, ele grita, ele se joga no chão, faz dancinhas, tudo de terno e gravata, com microfone de lapela e uma produção profissional por trás. O moleque tem iluminação boa, trilha sonora, efeitos especiais, parece mais um show do que um culto religioso tradicional. E os bordões? Cara, eu tenho certeza que vocês já ouviram porque isso viralizou. Eu vim aqui para derrubar Satanás. Ele grita isso com toda a força, tá? O Brasil é do Senhor Jesus. E o mais famoso dele, que todos já ouviram em meme nacional, virou até música, né? Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Of the king, the king, the...
o Of the King, The Power, The Best. Cara, isso é uma mistura aleatória de inglês com maluquice. E, cara, talvez a música do Raul Seixas ali, né? Eu Vou Ficar Maluco Beleza seria a melhor trilha sonora para ele. Falando nisso, tem também a tal língua dos anjos. Em vários momentos, e o Miguel ali, ele começa a falar uma língua que ninguém entende, misturando inglês, português, loucura e uns sons bem aleatórios, tá? Na igreja, isso existe e é conhecido como glossolalia, que é o dom de línguas. A ideia principal é que o Espírito Santo ele estaria falando através da pessoa. Mas convenhamos, no caso do Miguel, soa muito como se ele estivesse inventando na hora. Ele fala muito sobre: acabei de entrar no recinto, a minha presença lastra nos 4 cantos deste lugar. E depois solta umas palavras meio aleatórias, misturadas com inglês. Cara, pra quem é de fora, é difícil não achar que isso é pura encenação. E sabe qual é o pior? Um cara como ele, um jovem, uma criança, sei lá como você vai entender, uma imagem que acaba crescendo de forma descomunal com 15 anos, ao invés dele se tornar uma referência, ele acaba se tornando uma piada. Ele verdadeiramente está jogando o nome de Deus na lama, sabe? O Miguel não fica em uma igreja só. Ele viaja pelo Brasil fazendo essas apresentações em várias denominações diferentes, principalmente na Assembleia de Deus Avivamento Profético. Ele também aparece em programas de TV, dá entrevistas para rádios e até podcasts, e cobra por estas aparições. O que começou como uma manifestação de fé virou um negócio lucrativo pra caramba, cara. E polêmicas, muitas polêmicas, tá? E até aqui você já devia ter pensado, cara, que loucura. Mas acredite, as polêmicas em torno de Miguel vão muito além do estilo exagerado dele. Vários momentos dos cultos ele viraliza por serem, digamos ali, coisas bem questionáveis. Tem um vídeo em que o próprio Miguel tá lá pregando e do nada ele diz: sim, meu amor, acabou de descer um anjo aqui. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Ai. Manda toda a igreja abrir a boca. Aí ele cai no chão como se tivesse desmaiado, e segundo depois ele levanta e continua como se nada tivesse acontecido. Velho, eu não sou especialista em anjos, em religiosidade, mas acho que eles não costumam derrubar as pessoas e ir embora em 5 segundos, né? Em outro momento bizarro, o próprio Miguel, ele tá falando sobre demônios e solta essa pérola aqui, ó. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Tipo, desde quando os demônios agora têm endereço fixo e CEP? Imagina o capeta pagando IPTU, cara. Não, mano, assim, acreditar nisso, galera, é loucura, é cada uma. Mas as coisas começam a ficar mais sérias quando a gente fala de dinheiro, irmão. Em vários cultos, o Miguel ele foi filmado pedindo doações grandes aos fiéis. 30 pessoas que vão fazer um voto de 100 reais. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de 1.000 reais. Diga amém. De 1.000 reais. 1.000 reais. E complementa. A velocidade com que vocês veem é a velocidade com que o milagre será realizado em sua vida. Traduzindo, quanto mais rápido você der o dinheiro, mais rápido Deus vai te abençoar. Isso é no mínimo uma forma bem questionável de incentivar doações, especialmente vindo de um menor de idade. Talvez o momento ali mais polêmico de todos seja quando Miguel ele aparece rasgando o que parece ser o laudo médico durante um culto. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Cara, imagina alguém com câncer, temente de uma palavra, temente de fé, ouvindo isso e deixando de procurar tratamentos médicos adequados por conta de um achismo de um adolescente de 15 anos alegando que você está curado. Isso é algo extremamente perigoso. Depois que esse vídeo viralizou, a assessoria do Miguel veio a público dizer que em nenhum momento ele rasgou laudos médicos e que na verdade ele escreveu em papéis 3 problemas de saúde que a fiel poderia ter e que Deus poderia ter curado. Cara, o que convenhamos é uma explicação meio esquisita, sabe? Aí você pensa, um cara que ele é temente a Deus, um cara que ele é convicto, um cara que ele tá em ascensão, aí ele tira um podcast pra poder ir ao podcast do Bambam. Nada contra o podcast do Bambam, tá? Só tô falando que assim, as línguas não se cruzam, sabe? O que o Bambam prega ou busca é completamente diferente do que
o pastor Menin está falando naquele momento ou buscando religiosidade. Lá no podcast do Bambam, quando questionado sobre os pedidos de dinheiro, o Miguel mandou a real. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, posso pedir, irmão? É uma oferta. Quem quiser pegar, por que pega sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? Olha o quão manipulável se torna essa situação, sabe? Tecnicamente, ele tá certo. Ninguém é obrigado a doar. Mas quando você usa um espaço religioso, onde as pessoas estão emocionalmente vulneráveis e tementes de uma palavra e acreditam que você tem algum tipo de conexão com Deus e ainda diz que o milagre vai acontecer mais rápido se a pessoa doar mais rápido, isso não é um meio que uma forma de manipulação? Por causa de tudo isso, as críticas vêm de todos os lados. Tem um pessoal não religioso que zoa, acha ridículo e tá tudo bem, chama de teatrinho, e tem os próprios religiosos, pastores e teólogos que criticam porque muitas das coisas que o Miguel fala não tem base na Bíblia. E temos especialistas em direitos de criança que questionam muito a exposição excessiva de um menor de idade e o fato pior dele estar ali, né, pedindo dinheiro e deixando de ter uma adolescência normal para se tornar essa figura pública. E depois de toda essa repercussão bem polêmica, o caso ele chegou onde geralmente chegam casos de menores expostos na internet, diretamente no Conselho Tutelar. Recentemente, o Conselho Tutelar proibiu o Miguel de pregar por tempo indeterminado. A decisão veio depois de uma reunião com os próprios pais e aparentemente concordaram com a medida após orientação das autoridades. Além de não poder mais fazer pregações, o Miguel também foi afastado das redes sociais. Pessoal, ele tinha mais de 1 milhão de seguidores. Teve todos os eventos que já estavam marcados, cancelados ali, e foi obrigado a voltar para as aulas presenciais na escola, já que ele estava fazendo o ensino online e, pelo jeito, faltando pra caraca. Segundo o portal Assembleanos de Valor, que divulgou a notícia, o Miguel tentou resistir no começo, tá? Parece que ele chegou a pensar em continuar fazendo as apresentações mesmo assim, mas acabou tendo que obedecer à ordem. E mesmo depois de ser proibido de usar as redes sociais, o menino conseguiu fazer um último post no Instagram dele, com uma mensagem meio enigmática, dizendo que seu retorno será assustador. Tipo, o que isso pode significar? Ele vai voltar ainda mais bombado depois que o Conselho Tutelar liberar? Ou será que ele tá só surfando ali um hype? Esse caso todo é uma grande loucura, mas também nos faz pensar em várias coisas importantes. Tipo, até onde vai a liberdade religiosa e quando estamos falando de um menor de idade? Já vimos de tudo, outros casos parecidos, onde o Conselho Tutelar ele entra em ação para proteger a imagem de crianças e adolescentes da superexposição. 3 exemplos: MC Pedrinho, Melody e Loma. Lembra desses? Todos tiveram que ser afastados dos palcos e das redes sociais por um tempo ali, porque eram muito jovens para aquela exposição toda. Mas aqui a gente já está falando de religião, o que complica ainda mais as coisas. Por um lado, a liberdade religiosa é um direito fundamental. Por outro, estamos vendo um adolescente de 15 anos sendo adorado por adultos, pedindo dinheiro, fazendo falsas promessas, tá? De curas também, e sendo alvo tanto de admiração quanto de críticas intensas. E pessoal, vamos ser sinceros, um garoto de 15 anos tem maturidade para lidar com tudo isso, com multidões, com gerenciamento de dinheiro, com decisões sobre a própria carreira, com a pressão toda de ser uma figura espiritual e pública? Não seria melhor ou mais atrativo ele estar na escola, jogando bola, saindo com os amigos, vivendo experiências normais de um adolescente? No caso de Miguel, também nos faz pensar no papel dos pais nisso tudo, tá? Eles apoiam a carreira do filho, viajam com ele, mas será que realmente estão protegendo o bem-estar dele? Ou estão de alguma forma explorando esse fenômeno religioso midiático, aproveitando esse hype todo para poder ganhar com isso também? Temos que ser sinceros, tá? E também tem a questão da religião em si. Não tô aqui para julgar a fé de ninguém, tá? Cada um acredita no que quiser. Mas quando essa fé se mistura com teatralidade ali, com pedido de dinheiro, promessa de curas milagrosas, cara, a linha entre religião e exposição, ela fica muito tênue, não é? O fenômeno Miguel Oliveira é um reflexo dos nossos tempos. Uma época em que qualquer pessoa pode viralizar da noite pro dia. Pô, só eu que não viralizo, cara. Então, pô, curte aqui embaixo, se inscreve aí, ajuda a gente, pô. Mas enfim, voltando aqui, tá? As pessoas buscam muito por figuras carismáticas que ofereçam respostas fáceis. Cara, isso parece cada vez maior. E em que necessidade de proteger nossas crianças e adolescentes do mundo adulto
isso se torna muito complexo e às vezes até mesmo cruel. Cara, isso é um desafio constante. Tá aí a história do pastor Mirim, tá, pessoal? E é bizarro, polêmica e cheia de pontos controversos. E você, o que acha disso tudo? Eu, particularmente, acho que o Conselho Tutelar faz bem em intervir, tá? Um adolescente de 15 anos precisa viver experiências adequadas à sua idade. Focar nos estudos, no desenvolvimento pessoal e talvez futuramente ele se tornar alguém melhor. Toda essa exposição, toda essa pressão pode ter consequências sérias para o futuro de Miguel. E ao mesmo tempo, não dá para ignorar que existe um público que realmente acredita nele, tá? E vê algo de especial nas pregações dele. É complexo julgar questões de fé. Mas uma coisa é certa, tá? Precisamos proteger nossas crianças e adolescentes, assim garantindo que eles tenham um desenvolvimento saudável, longe das pressões do mundo adulto e da exposição excessiva que as redes sociais podem trazer. E você, o que acha sobre isso aí? O Conselho Tutelar exagerou ou ele fez certo? Miguel é um charlatão ou alguém genuinamente ali escolhido por Deus? Deixa nos comentários aqui embaixo a sua opinião, tá? Eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, cara, bate aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com a galera, tá? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado, tamo junto. Fui!